A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aí para mais uma reflexão. Você está no canal do pastor Flávio Neres. E nós hoje vamos falar com relação a 4 fatos que a Bíblia, nos mostra e que nós teremos que enfrentar, Teremos que enfrentar, tá bom? Mas antes eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva aí para ajudar o canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus grupos de amigos, tá bom? Queridos e amados irmãos, 4 fatos aqui na Bíblia que você terá que enfrentar. O primeiro fato, a Bíblia nos mostra que a nossa vida é muito curta. A nossa vida passa muito rápido. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4, versículo 14: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então nós temos que enfrentar essa realidade. Nós temos que enfrentar. A vida é muito curta. A vida passa muito rápido. A vida vai embora ligeiro demais. Essa é uma realidade. Nós devemos ter essa consciência que a nossa vida passa rápido. Como diz a palavra de Deus, é como um vapor que desvanece, que no momento está ali, mas depois some. Tá bom? Então é essa a primeira realidade, o primeiro fato que a Bíblia nos mostra e nós temos que enfrentar. A segunda coisa, a segunda questão, o segundo fato que a Bíblia nos mostra e que nós temos que enfrentar é que a morte é certa. A única certeza que nós temos é que todos nós um dia vamos morrer. A vida é curta e a morte é certa. Então nós temos que enfrentar esse fato. Não podemos jamais fugir desse fato. Todos nós vamos ter que enfrentar a morte um dia. E nós devemos pensar assim. Devemos pensar nesse dia. Porque esse é um fato que a palavra de Deus nos diz. É como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Isso é certo, irmão. Isso é certo. Nós vamos enfrentar a morte e em seguida virá o juízo. Todos nós estaremos diante de Deus. Todos nós vamos enfrentar esse fato. A Bíblia também nos diz em Apocalipse 20, 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aí é horrível. Uma eternidade sem Deus. O versículo anterior, que eu falei que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, está em Hebreus capítulo 9, versículo 7. Então todos nós vamos passar pelo juízo, e aqueles que não estiverem com o nome escrito no livro da vida, será lançado num lago de fogo, como diz a palavra de Deus, e isso é um fato que todos nós teremos que enfrentar, que a morte é certa, tá bom? A vida é curta, a morte é certa, e todos nós temos que enfrentar. A terceira coisa que a Bíblia nos mostra e que nós vamos ter que enfrentar, que a causa da morte é o pecado. Nós sabemos muito bem que pelo pecado de Adão, nós fomos herdeiros e passou a todos os homens e todos pecaram. É por isso que a palavra de Deus diz em Romanos 5,12: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então todos nós somos pecadores. A palavra também diz que são os nossos pecados que nos separam de Deus. Nós estaremos um dia diante do Senhor para prestar conta de toda a nossa vida, e aqueles que estarão em pecado, que estão em pecado, estarão para sempre separados de Deus. Ah, pastor, então quer dizer que todos vão estar separados de Deus? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão separados da glória de Deus. Todos, toda a humanidade. Então, a vida é curta,
a morte é certa, e a causa disso tudo é o pecado. Mas aí a Bíblia também nos mostra o quarto fato que nós temos que enfrentar. Ela não para por aí. Ela diz o seguinte, que Cristo é a cura de tudo isso. Somente Cristo pode curar tudo isso. E ela também diz lá na carta de 1 João, capítulo 2, que Jesus Cristo é o advogado. Lá diz o seguinte: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado. A palavra de Deus diz o seguinte, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Então nós temos aí uma opção de salvação. O que é? É crer no coração e confessar com a boca que Jesus Cristo, ele veio a esse mundo, morreu pelos nossos pecados, e quando nós recebemos o sacrifício de Jesus, nós passamos a ser justificados pelo sangue de Jesus, e aí sim, irmãos, aí nós teremos um advogado junto ao Pai. Então esse é um fato que nós devemos enfrentar. Eu já tomei a decisão por Jesus, nós teremos que enfrentar isso, porque nós temos que tomar essa decisão em vida. A Bíblia também diz, lá em Romanos 10, 10, visto que com o coração se crê para a justificação, né, para a justiça, ou seja, quando nós cremos, nós somos justificados por Jesus. Se nós cremos no sacrifício da cruz, nós somos justificados por Jesus. E com a boca se faz confissão para a salvação. E quando eu confesso que Jesus morreu por mim e eu recebo esse sacrifício, a Bíblia diz que eu encontro a salvação. Também a palavra de Deus diz o seguinte, Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que disser, Senhor, eu confio no Senhor, Senhor, eu entrego a minha vida, Senhor, me arrependo dos meus pecados, eu serei salvo. Então a Bíblia, ela nos mostra esses 4 fatos que nós temos que enfrentar. Primeiro eu tenho que enfrentar que a vida é muito curta, eu não posso perder mais tempo, que a morte é certa, todos nós vamos morrer um dia, que a causa, melhor dizendo, disso tudo é o pecado, ok? Tudo isso é por causa do pecado, mas o Senhor também nos diz que Jesus Cristo é quem vai nos dar a cura, vai nos dar salvação, se nós o recebermos de todo o nosso coração. Por isso, se você ainda não recebeu Jesus, tome essa decisão hoje. Enfrente esse fato hoje. Você precisa de Jesus para obter a vida eterna, para alcançar a salvação eterna, tá bom? Pense nisso, medite nisso, ok? E eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. Eu sou o pastor Flávio Neres e que Deus te abençoe pelo poderoso nome de Jesus.